Aqui para São Paulo, segundo o Banco Central, em novembro, as contas externas do país tiveram um déficit de 3 bilhões e 100 milhões de dólares. O Daniel Lian está conosco mais uma vez. Lian, o que mais se fala no Brasil hoje é corte de gastos, pacote, toda aquela discussão. E aí está o sinal, né? Evidentemente, o governo fechando mais uma vez as contas no negativo. Queria que você explicasse, então, e agora, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, essa situação que é muito grave e a gente sabe toda a reação do dólar, mercado financeiro. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, Lian. É isso mesmo, Marcelo, e realmente pode ser agravado isso porque o déficit foi aí acima dos 3 bilhões de dólares pelo cálculo do Banco Central do Brasil no mês de novembro. Isso porque há essa referência em relação ao comércio de bens e serviços e também as remessas enviadas ao exterior. Nos últimos 12 meses, no acumulado dos últimos 12 meses até novembro, esse déficit negativo fica na ordem de 52 bilhões de dólares. Então, nesse prazo, no mesmo período do ano passado, só para se ter um comparativo, em 2023, foi de 26 bilhões de dólares. Então, é uma diferença bastante acentuada. E o comércio de bens, esse sim, acabou registrando o resultado positivo de 6,3 bilhões de dólares. No entanto, o comércio de serviços, aí sim, apontou um déficit de 4,5 bilhões, 25% a mais do que o registrado no ano de 2023. O investimento direto no país, aí sim, houve um resultado positivo, isto porque foram 7 bilhões injetados aqui em solo brasileiro no mês de novembro e 66,3 bilhões nos últimos 12 meses. Pelo menos o investimento direto está com saldo positivo. Já em relação aos gastos dos brasileiros em viagens, ficou aí na ordem de 1,2 bilhão de reais, enquanto os estrangeiros desembolsaram aqui em solo brasileiro 600 milhões de dólares. Daniel Lian, daqui a pouco ele volta conosco na programação da Jovem Pan. Eu quero ouvir a Deise Tchocari. Deise, evidentemente esse assunto domina todas as atenções em Brasília, acompanhamos, portanto, essa questão aí do ajuste fiscal, aquela escorregada do governo, adiar várias vezes o anúncio, quando fez o anúncio colocou a questão do imposto de renda, a questão dos R$5 mil, isenção, houve uma forte repercussão. Nós sabemos também que há elementos internacionais, a questão própria do retorno do Donald Trump também aos Estados Unidos, a questão dos juros também lá nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, o governo acaba reconhecendo que errou na apresentação, na própria timidez, de fato, desse ajuste fiscal. E o mercado financeiro, de fato, ainda com muitas incertezas nesse fechamento do ano e o dólar subindo. E, Deise, é aquela questão, né? O governo sempre fala, o PIB, ele surpreendeu para cima, 3,5%, desemprego em baixa, a renda das famílias aumentou, ele procura mostrar esse lado bom. Mas essa questão fiscal, com certeza, contamina muito o ano de 2025. Contamina sim, Marcelo. Esse déficit de 3 bi, só para a gente entender, ele é um reflexo daquilo que a gente tanto fala aqui na Jovem Pan, né? Que são os desafios estruturais e conjunturais da economia brasileira, ou seja, aqueles desafios que sempre permanecem. Isso não é uma crise por si só, mas aponta para a necessidade de uma maior diversificação econômica, fortalecimento da competitividade internacional e políticas consistentes para atrair investimentos de longo prazo. A gente tem falado muito, principalmente hoje, ao longo do Jornal da Manhã, desse problema que o Brasil tem economicamente de sinalizar a longo prazo para o mercado e para os investidores. Então, o futuro das contas externas vai depender da capacidade do Brasil de navegar, como o Marcelo falou, num ambiente global adverso, que está mudando, que tem a posse do Trump aí, e equilibrar reformas estruturais internas, como o ajuste fiscal, com políticas que estimulem inovação, industrialização e sustentabilidade de crescimento econômico. Então, não vem pouco desafio por aí, não.